Olá, meus irmãos, que a paz de Cristo Jesus invada sempre o seu coração. Amém? Neste vídeo eu gostaria de comentar com você que está assistindo, com você que está aí dando a sua atenção. Já de antemão te agradeço, o meu muito obrigado. Gostaria de falar de um assunto do qual o tema poderíamos dizer um panorâmica ou um panorama bíblico. Estou com a Bíblia versão restauração às mãos e eu gostaria de, se você quiser acompanhar, que você abrisse os Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, um médico amado, do qual se refere essa pessoa da qual nós vamos esboçar um pouco nesses 10, 11 minutinhos que o vídeo suporta. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, queridos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, aonde Lucas, então, registra que Paulo foi escolhido para uma tão grande obra, que o título diz a conversão de Saulo. Atos capítulo 9, o verso 15. Diz que ele foi escolhido para levar a palavra de Deus, tanto a judeus, quanto aos gentios e aos reis da terra. Isso me chama a atenção. Me chama a atenção e também tem que chamar a sua atenção. Por quê? Porque nós vemos, discorrendo a Bíblia, que a palavra de Deus, ela sempre, quando você pega ela com a alma aberta, o espírito em oração, você entende que houve tempos, gerações, épocas, onde Deus, o Pai, ele estava trabalhando, até chegar um tempo oportuno chamado de reforma. Quando se fala de reforma, por quê? É porque o que vai ser reformado está estragado, está quebrado, já não está em boas condições, então precisa-se de uma reforma, não é assim? Pois bem, queridos, nós vemos no decorrer das dispensações, que são 7 as dispensações, da qual essas dispensações teve os seus personagens distintos. Tivemos a dispensação da inocência, que era a época de Noé. Depois tivemos a dispensação patriarcal, Tivemos a dispensação da lei, onde Moisés atuou, onde Deus usou Moisés poderosamente para que tirasse o povo de Israel que estava preso, estavam cativos, fazendo tijolos no Egito, mantidos lá como prisioneiros, ou, por que não dizer, exilados, não é verdade? E daí veio vindo as outras dispensações, a dispensação monárquica, os juízes, a dispensação da qual nós, então, agora vivemos é a graça de Deus, da qual Cristo Jesus veio, E aguardamos a última dispensação, que se chama milênio, não é verdade? Mas não é sobre isso que eu quero entrar em detalhes. É sobre o capítulo de Atos dos Apóstolos, versículo de número 9. Ou seja, capítulo 9, versículo de número 15, desculpa. Nós lá observamos, queridos, que este homem, que era um conhecedor profundo da lei, ele conhecia, digamos assim, a palavra de Deus de capa a capa,
Porque todo judeu, dentro da sua tradição, dentro da sua instrução, desde pequeno, já era considerado um rapazinho, um adolescente. Naquela época, os judeus, com 12, 13 anos. E a essa idade, os pais mandavam que eles fossem para Jerusalém para estudar nas escolas rabínicas, né? Do qual este homem, Saulo, esse moço, né? Na época, ele então foi instruído aos pés de um rabino chamado Gamaliel, né? Um professor da lei, muito respeitado, por sinal, perante eles. E ele conheceu todas, e cresceu esse homem. Cresceu, fez parte do Sinédrio, não é? E então, ele, já cansado de perseguir cristãos, ali por perto de Jerusalém, Judéia, Samaria, ele então vai ao sumo sacerdote e aí ele pede, queridos, cartas de autorização para que se estendesse mais além e fosse até Damasco. Já estava cansado ali de pegar, de perseguir, de trazer, de judiar de cristãos. Mas voltemos um pouco em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, aonde que tudo começou a tocar a vida deste homem. Porque ele fazia parte do Sinédrio, ele deu o seu voto à sentença, né, no apedrejamento de Estevão. E quando Estevão, então, olha para o céu e pede a Jesus Cristo, vendo-o de pé diante do Pai, né, do lado direito de Deus, ele então fica pensativo. Como pode, não é? Porque Paulo, ou Saulo, não conhecia ainda Jesus Cristo, porque Jesus já tinha passado por ali. Paulo talvez tinha ouvido falar de Jesus, ele não o conheceu, talvez ouviu falar do Nazareno, né, do Galileu, né, porque para ele pouco importava, mas ele então ficou pensativo com isso, mas continuou na severa lei farisaica do farisaísmo. Então, de sequência, então, ele foi a Damasco. Mas no meio do caminho, como nós bem sabemos, ele teve um encontro já. Isso eu creio que já deveria ter passado uns 3, 4 anos da ressurreição, morte e ressurreição do Senhor. E Jesus glorificado aparece para Paulo, não é? Naquele caminho. E mudou a sua história. E então Paulo, como já é de conhecimento de todos nós, passou por esse processo. Mas o que chama a atenção é que Jesus Cristo disse a Ananias, que morava em Damasco, né? Vá lá, impõe as mãos sobre este homem, para que ele volte a enxergar. Porque ele está cego. E Paulo realmente estava cego, como muitos de nossos irmãos estão cegos. Eles veem literalmente falando, mas espiritualmente estão cegos, que não compreendem a revelação de Jesus Cristo. Porque note, querido, com calma, com paciência, lendo a Bíblia em oração, com a ajuda do Espírito de Deus, para entendermos isso. Que ele então abriu os olhos, não somente literal, físico, mas os seus olhos espirituais, e já saiu com aquela vontade de proclamar o reino de Deus. E ali, muitos não creram, claro, obviamente, não creriam mesmo, né? O perseguidor, então, passou a ser perseguido. Mas, como já era plano de Deus, ele foi tirado. E segundo o próprio Paulo, nas suas cartas, enviado aos Coríntios, ele diz que foi arrebatado. Depois de 14 anos dizendo isso, ele disse que foi até o terceiro céu. E ouviu de Jesus Cristo glorificado, ressurreto, palavras indizíveis, que sequer é lícita proferir aos homens, porque não entenderiam, e não entendem até hoje. Sendo Paulo apóstolo hoje dos gentios, que somos nós. Gentios, irmãos, quando a Bíblia fala de gentios, está falando
com relação ao judeu. Quer dizer, Israel era a nação escolhida de Deus naquela época, e é a nação escolhida. Mas os outros povos não eram nada. Mas Deus, levando em conta, não faz mais acepção de pessoas. Porque todo aquele que crê, diz a palavra de Deus, será salvo. Mas ainda não compreendem, não entendem o chamado da vida de Paulo. Ou na vida de Paulo, o apóstolo. Quando foi feita quando Judas Iscariotes se matou, né? E depois fizeram logo no início de Atos dos Apóstolos, lançando sortes. E a sorte recaiu sobre Matias para ser contado como apóstolo. Na verdade, espiritualmente falando, não era o Matias. Era Paulo, porque ele mesmo disse que é um abortivo, nascido fora do tempo. Ele realmente que era para ser contado como apóstolo. E é contado como apóstolo. Não somente nosso apóstolo, mas apóstolo dos gentios, sim também dos judeus. No entanto, que ele pregou para gentios, judeus, reis, rainhas, e toda essa abrangência do reino de Deus. Mas hoje ainda permeia na cabeça dos irmãos. Não compreendem. Contam a história de Noé, contam a história de Davi, contam a história de Moisés, contam a história de Jefté, de Gideão, de Josué. Mas o evangelho da realidade não se prega. Vivem no evangelho, o evangelho da aparência. Lembra daquela historinha de uma propaganda? Né? E acho que nem se usa mais, nem se tem mais. É igual a Denorex, né? Parece, mas não é. Mas nós temos, queridos, que viver o evangelho da realidade, o evangelho vivo, verdadeiro. As pessoas pensam que errar é somente no mundo cotidiano em que vivemos. Não. Errar, amados, não é só na prostituição, o adultério, roubar. Tem muita gente errando as Escrituras, e Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Paulo disse em Romanos que o poder de Deus é o Evangelho de Cristo Jesus. Por isso que ele disse: o mesmo pensamento tenhamos. Por isso que tenhamos a mente de Cristo, para entender essas coisas com a alma aberta, não é? Para não ficarmos sufocados. Porque Jesus Cristo virá. Mas sem esse conhecimento, sem você abrir o coração para entender, e deixar os preceitos de homens, deixar a tradição do mundo, a tradição dos anciãos, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai estar errando. Não pode errar. Tem que entender. Tem que compreender os tempos, as épocas, o que aconteceu. E o tempo da reforma chegou. Jesus é a reforma. Muitos dizem que Martinho Lutero, né, fez a reforma. Ele pode ter dado uma contribuiçãozinha, mas o próprio trouxe dogmas do catolicismo romano. O próprio trouxe sufrágios. Muitas coisas vieram junto. Porque a reforma, queridos, quem fez essa reforma foi Cristo Jesus, o Senhor. Ele fez essa reforma. E aquilo que ficou antiguado, aquilo que fica antigo, se acaba. Acabou. A velha dispensação prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, para que você alcance a vida eterna, eternal life, em nome de Jesus. Compreendemos todos nós
que Cristo é o Cristo ressurreto, é o Cristo glorificado, como diz Paulo em Romanos capítulo 7, né? E também em Hebreus capítulo 6, pôr de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Prosseguir, queridos, para aquilo que é perfeito. É o que temos que fazer. É o que temos que fazer. Então este homem, que muito pouco se faz menção, né? Porque ele mesmo disse, em Atos 9:15, em 1 Timóteo 7, primeiro capítulo, verso 7, 2 Timóteo, segundo capítulo, verso 11, que ele é o apóstolo dos gentios. Claro que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Isso é óbvio. Mas nós precisamos cadenciar as coisas para entender. Então, o propósito desse vídeo é abrir os nossos olhos para enxergarmos as maravilhas da lei do Senhor, não da lei dos homens, não preceitos humanos, não de costumes. Observar mais as cartas paulinas, as epístolas, que sim é para nós. E que o Espírito Santo de Deus, querido, possa tirar as vendas dos nossos olhos para que cada dia nós possamos viver em novidade de vida, ter a mente de Cristo sobre nós. Deus te abençoe em Cristo Jesus.